Você precisa perdoar a si mesmo. Dos mesmos criadores de você precisa amar a si mesmo, você precisa perdoar a si mesmo. Será que isso é verdade? Esse vídeo de hoje também está muito interessante. E sem mais conversas, vamos lá para o vídeo. Graça e paz, companheiros. Esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé. Eu me chamo Marcos Cardoso, sou terapeuta e conselheiro cristão. E o meu objetivo aqui neste canal é trazer para vocês a rainha, a Bíblia como rainha das ciências, não somente suficiente, mas superior a todas as ciências do comportamento humano, trazendo para vocês aqui o que diz as Escrituras acerca daquilo do que diz a psicologia secular e aquilo que o mundo tem oferecido aí. Nosso vídeo de hoje está muito interessante. Nosso último vídeo nós falamos sobre amar a si mesmo. Nós entendemos que não é algo bíblico, a Bíblia não apoia a ideia de amar a si mesmo, amar a si próprio, né? A ideia de você precisa amar a si mesmo não é bíblico, não funciona. Faz com que você, na verdade, uma autoajuda barata, que faz com que você se torne escravo de si mesmo e não dependente de Cristo. Assim também dos mesmos criadores de ame a si mesmo, perdoe a si mesmo. Nós vamos entender hoje se esse conceito ele está de acordo com o que diz as Escrituras, né? Então, o que é que as Escrituras diz sobre a questão de perdoar a si mesmo, né? Então, nós vamos entender hoje à luz da palavra de Deus, né? Nós entendemos que essa ideia ela é bastante popular hoje na psicologia secular, na psicologia moderna, e muitas abordagens hoje de autoajuda. Mas a grande pergunta é, será que o conceito de perdoar a si mesmo é bíblico? Será que a palavra de Deus apoia essa ideia? Por quê? Se nós somos cristãos, e a palavra diz que nós precisamos provar todo o Espírito, então todo o conhecimento que está relacionado ao campo de batalha do grande conflito que é a nossa mente, precisa passar pelo crivo das Escrituras. Então, prepare-se, porque nós vamos descobrir hoje juntos, e pode ser surpreendente para você e vai transformar a sua maneira de encarar os seus erros e o sentimento de culpa, né? E para a gente entender melhor sobre esse conceito, sobre a perdoar a si mesmo, assim como eu falei sobre os fundamentos ali de amar a si mesmo, nós começamos entendendo de onde tudo isso surgiu. Então, a origem do conceito de perdoar a si mesmo, nós precisamos entender que o perdoar a si mesmo ele não é expressão bíblica, né? Então, ela vem do conceito de auto-perdão, é majoritariamente explicado hoje e desenvolvido pela psicologia moderna. Então, especialmente a partir do século XX ali, nós vemos que foi criado, a partir das raízes humanistas e de autoajuda, uma abordagem que se concentra na autossuficiência do indivíduo. Ou seja, na psicologia positiva, o auto-perdão ele surge como uma das ferramentas poderosíssimas para o bem-estar. Então, a partir dessa ferramenta para o bem-estar, existe a ideia de perdoar. Ao perdoar as nossas próprias falhas, os nossos erros, a pessoa, esse é um conceito, eu estou explicando o conceito de como a psicologia moderna, humanista, ela acredita, a pessoa ela consegue se libertar da culpa, da vergonha, da autocrítica excessiva, então ele promove ali uma autoaceitação e consegue ter um avanço pessoal. No conceito da psicologia, quando você perdoa a si mesmo, quando você perdoa, traz perdão para você mesmo, tem um processo de auto-perdão, a pessoa ela acaba que conseguindo se libertar das amarras, vamos dizer assim. Até no contexto de passado, muitas das vezes é utilizado o auto-perdão. Então, eles acabam colocando um contraste em que eles inventaram de uma culpa patológica, ou seja, na psicologia, a culpa ela pode ser vista como um sentimento útil para aprender possivelmente os erros, né? Então, de fato, o possível sentimento de culpa ali é uma oportunidade para a gente aprender com o erro. Mas, segundo a psicologia, quando essa culpa se torna crônica, ela se torna paralisante, destrutiva,
que hoje o termo utilizado na psicologia é autoflagelação. Então a pessoa começa a se autoflagelar. Quando se fala de autoflagelação, não está necessariamente falando sobre cortes, sobre automutilação. Então, é considerado ali prejudicial. Então, aí a psicologia vem com o conceito de auto-perdão. Nesse contexto, o auto-perdão seria a chave para deixar ir essa culpa tóxica. Né? Então, essa culpa tóxica ele iria saindo, né? Essa autoflagelação ela iria saindo na questão do perdão. Né? Então, nesse foco da relação intrapessoal, né, a psicologia ela lida com uma relação do indivíduo consigo mesmo. Então, se uma pessoa, segundo a psicologia, ele não consegue se aceitar, essa é uma barreira interna que a pessoa tem. Então, o processo de aceitação é o processo de auto-perdão. Então, para a psicologia, o auto-perdão ele se apresenta como uma solução para essa barreira entre a aceitação e não aceitar a si mesmo. Então, sendo necessariamente ali sem envolver a questão da dimensão espiritual e moral de forma externa. Então, eles não levam em conta o contexto moral ou espiritual ao em volta disso. E esse é um dos perigos, né, da psicologia moderna hoje, não levar em conta a questão moral. Então, esse é um conceito que faz muito sentido dentro da cosmologia, da cosmovisão secular, onde o ser humano ele é o centro e a solução para os seus próprios problemas. Ele é um fim em si mesmo. Então, ele mesmo cria um problema e ele consegue resolver por si próprio, né? Entre aspas. Então, esse pensamento faz sentido, só que dentro da cosmovisão secular. Mas a Bíblia ela tem uma perspectiva totalmente diferente e muito mais profunda sobre o contexto de culpa e perdão. Então, ao entendermos que essa questão do conceito de perdoar a si mesmo, ela não tem raízes bíblicas, a gente precisa entender de onde ela veio. Então, ela veio da psicologia humanista, né, da autoajuda ali, e perdoar a si mesmo. Será que é um conceito bíblico? E por que não é um conceito bíblico? Quando nós vamos examinar nas escrituras a frase perdoar a si mesmo, simplesmente não aparece. Não há um versículo que instrua os crentes, nós cristãos, a praticar o auto-perdão. E por isso só nos acende um alerta. Porém, isso não é um indício, porque também na Bíblia não tem um texto onde fala para a gente não usar drogas ou algo do tipo, né? Entende? Então, só a gente se basear nisso, se uma pessoa que está me ouvindo neste momento aqui agora, ela pensou logo nisso, então só isso aqui não sustenta a ideia de que por não aparecer o nome, por exemplo, não aparece o nome Trindade na Bíblia, mas nós sabemos que existe o Deus triuno, né? As Escrituras ela revela isso. Porém, somente isso não quer provar nada. Então nós precisamos entender esses conceitos. Então a Bíblia ela fala de forma exaustiva, né, sobre o perdão. E só que a Bíblia só fala o perdão em duas direções claras e distintas que chamamos perdão vertical e perdão horizontal. Se você ouviu, eu vou deixar aqui o link na descrição do último vídeo onde nós falamos sobre amor próprio, para você entender bem. Assim como o amor próprio só tem duas direções, que é vertical e horizontal, o amor próprio, nosso amor de Deus para conosco e de nós para com o próximo, vertical e horizontal. Assim o perdão também. Não existe um perdão ou um amor intrapessoal, ou seja, você perdoar a si mesmo. Esse não é o conceito bíblico. Se não é o conceito bíblico, nós já temos um alerta aí. Não existe esse conceito bíblico. Então, como acontece o perdão vertical? Então, somente Deus ele pode perdoar o pecado. O vertical é do perdão de Deus para nós. Então, o perdão na Bíblia ele é fundamental. Ele é um ato de Deus, onde Deus ele perdoa o pecador. Quando nós pecamos, nós ofendemos a um Deus santo. Então, quando ofendemos um Deus santo, o pecado que antes, né, antes do perdão, ele se torna uma transgressão contra os mandamentos de Deus. Deus ele vem e perdoa o pecador arrependido. Pense, por exemplo, no Salmo 51, onde Davi, depois de cometer o adultério com Batseba, né, e assassinar Urias,
né? Esse rei, ele manda matar Urias, e aí a mulher fica grávida. Então Davi, um rei poderoso, ele clama a Deus em profundo arrependimento. No verso 4 e 5, Davi, ele expressa especificamente no verso 4 do capítulo 51, o que é que Davi diz? Contra ti somente pequei, fiz o que era mal à tua vista, de sorte que tu és justificado quando falas e puro quando julgas. Então, Davi ele expressa contra ti somente pequei. Davi não diz, eu preciso me perdoar. Ele não diz, eu preciso me perdoar. Ele não diz, eu pequei contra Batseba, eu pequei contra Urias, eu preciso perdoá-los. Embora que ele soubesse que ele tinha ferido pessoas e não é errado você pedir perdão, né? A própria oração ali, perdão para a pessoa, né? Então, essa é a questão horizontal, né? Nós estamos na vertical aqui agora. Mas, neste momento, ele sabia que o pecado dele foi contra quem? Contra Deus. Então, a sua principal preocupação era a ofensa a Deus. Então, ele reconhece que, por mais que as suas ações ele tenha tido consequências horizontais graves, a transgressão suprema foi contra Deus. Então, contra Deus e a sua lei. Então, o pecado, ele é uma dívida moral que só o credor divino pode perdoar. Então, não existe uma questão de perdoar a si mesmo. E eu vou te dar 3 motivos do porquê nós não podemos perdoar a nós mesmos. Esse não é um conceito bíblico. A Bíblia não apoia essa ideia. E por que nós não podemos nos perdoar? Primeiro, falsa autoridade. Perdoar, ele significa cancelar uma dívida. Então, se eu peco, eu crio uma dívida contra Deus. E às vezes contra o nosso próprio próximo. Então, como é que eu poderia perdoar uma dívida que não foi cometida contra mim mesmo? E como é como se você fosse devedor de algo e dissesse, olha, você está devendo no banco, você vai falar assim, eu me perdoo pela dívida que eu fiz no banco. Isso não faz sentido. Então, o primeiro motivo de por que não podemos nos perdoar é porque é uma falsa autoridade. Nós não temos autoridade para isso. Isso é um conceito bíblico de Babilônia, confusão, antibíblico, e isso destrói a moralidade humana. Eu e você, nós não temos poder de perdoar nós mesmos. Esse é um conceito secular e evolucionista da psicologia, não um conceito bíblico. Então, esse é o primeiro motivo por que eu e você nós não podemos perdoar a si mesmo. O segundo motivo é que o perdoar a si mesmo, ele desvaloriza o sacrifício de Cristo. O perdão dos nossos pecados, ele foi conquistado por um preço. Nós sabemos que Jesus, ele conquistou isso na cruz. Então, ele, como Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, pagou esse preço. Pagou essa dívida. Então, se eu pudesse me perdoar, eu estaria diminuindo a necessidade, a eficácia do sacrifício perfeito de Cristo. Então, a gente não precisaria, a gente não precisaria de Cristo, porque a gente já perdoa nós mesmos. Para que um Salvador? Então, o segundo objetivo é que isso desvalorize o sacrifício de Cristo e torna você a solução dos seus próprios problemas, dos seus próprios erros. Porque se você, o conceito de perdoar a si mesmo está ligado a algo que você faz errado e você tem um sentimento de culpa. Então, o que a psicologia vem? Você precisa perdoar a si mesmo. Então, perdoar a si mesmo faz com que você fique escravo de si mesmo, tendo você a sua própria solução. Isso faz com que você piore ainda mais, porque eu e você somos seres humanos miseráveis, pó, nós dependemos de Deus. Então, nós não podemos dar a solução para nós mesmos. E o terceiro ponto, o primeiro ponto é porque nós não temos autoridade para isso. O segundo ponto, nós desvalorizamos o sacrifício de Cristo. E o terceiro ponto, nós ignoramos a realidade do pecado. O conceito de auto-perdão da psicologia, muitas das vezes, ele mascara a gravidade do pecado. Então ele sugere que a culpa é apenas um sentimento ruim que precisamos deixar ir para o nosso bem-estar psicológico, em vez de reconhecer o que houve, que na verdade houve uma real ofensa moral contra Deus, contra um Deus santo e contra os seus padrões. Então a psicologia ela mascara o erro do ser humano.
A mesma coisa como lidar com o passado. A psicologia, o contexto de ressignificação secular, ele lidar somente com aquilo que aconteceu com você, mas não aquilo que você fez. O conceito bíblico de colocar o passado no devido lugar, ele está num conceito de que Deus ele vai tratar aquilo que você fez, na verdade aquilo que aconteceu com você, né? Mesmo que foi de forma inocente, mas como você reagiu. Então, trabalha das duas formas. Enquanto a ressignificação secular, ele muda o seu contexto. Ele foge dessa questão. Então, ignora a realidade do pecado. E nós entendemos o perdão de forma vertical. Mas e de forma horizontal? É quando nós perdoamos o próximo. E somente o próximo. A segunda direção de perdão na Bíblia, ele é o perdão para com o nosso próximo. Então nós somos chamados a perdoar aquele que nos ofende, assim como nós somos perdoados em Cristo. Efésios 4, no verso 32, ele diz assim: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos e uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo Jesus. Assim também, Colossenses, ele também vai falar algo semelhante. Capítulo 3, no verso 13, ele diz: suportem uns aos outros e perdoem mutuamente as suas queixas um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então, nós vemos que nesse contexto, o perdão, ele é sempre algo de que alguém concede a outra pessoa e não a si mesmo, e não intrapessoal. O perdão horizontal é um mandamento para a gente liberar o outro da dívida, da ofensa que nós cometemos contra essa pessoa. Entende? Então, é um ato de amor e obediência que isso traz liberdade para quem perdoa e para quem é perdoado. A liberdade do sentimento de culpa, ele acontece quando nós perdoamos ao próximo e não a si mesmo. Perdoamos aquele que nos ofendeu. E qual o passo? O que fazer com a culpa e com a vergonha? Qual o caminho bíblico? A Bíblia ela nos dá o caminho. O primeiro é a confissão. É uma confissão genuína a Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa vergonha diante de Deus, confessar é a primeira coisa. 1 João 1:9, ele diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Então, aqui está a verdadeira libertação da culpa. Não é auto-perdão, mas perdão incondicional de Deus. Então, alcançar o perdão incondicional de Deus por meio do sacrifício de Jesus, esse é o ponto principal. Esse é o primeiro ponto para você lidar com a culpa. Não é você perdoar a si mesmo, é você confessar genuinamente diante de Deus. O segundo é o arrependimento e o rumo à mudança. O perdão de Deus ele nos leva ao arrependimento, que é uma mudança de mente, né? De atitude. Então, o resultado é uma mudança do comportamento e da direção da sua vida. Então você vai se arrepender e vai começar a mudar. Aquilo que você fazia, que trazia culpa para você, você já não fará mais, porque você recebeu o perdão de Deus, você entendeu, se for genuíno, você recebeu o perdão e tem desejo de mudança. A segunda situação é reparação. A forma bíblica de lidar com o passado, de lidar com a culpa, é reparar aquilo que você fez, se possível. Quando nós pecamos contra o próximo, a confissão a Deus ela deve ser acompanhada de um desejo de reparar o dano, né, causado, né? Claro, se for possível. Então, pedir o perdão à pessoa ofendida e buscar a reconciliação, isso se no contexto, né, a pessoa que foi ofendida, né, se permitir e for segura para ela, né, dependendo dos casos. Então, é isso que acontece em Davi, em seu coração. Ele precisava fazer essa relação, né? essa reconciliação, né? Diante de Deus. Então, lembre de Zaqueu. Zaqueu, ele teve o sentimento de culpa por aquilo que ele tinha feito de mal para com o próximo. Só que ele restituiu. Ele fez a reparação. Senhor, darei, não me lembro muito bem, 2 ou foi 7 vezes ou foi 10 vezes mais aquilo que ele tinha roubado dos pobres. Então, Zaqueu, ele reparou. Então, esse é um dos processos bíblicos, o caminho bíblico para lidar com a culpa. E o
quarto e último caminho é aceitar o perdão de Deus pela fé. É o último, não menos importante. Depois da gente confessar e arrepender, nós devemos crer que Deus ele realmente perdoou, né? E por causa do sacrifício de Cristo. Então, não é uma questão de sentir se merecermos ou sentir o perdão, mas crer na promessa de Deus. Você não precisa sentir que foi perdoado por Deus, você só precisa crer que foi perdoado por Deus. Os nossos sentimentos não são bons guias. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Se você esperar sentir o perdão de Deus, você nunca vai sentir. Nem sempre, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós sentimos. Nós só precisamos o quê? Crer. Crer somente. Crer na promessa de Deus. A culpa que resta após a confissão é o arrependimento. E muitas das vezes não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado para o arrependimento e não para a condenação eterna. Então, a culpa que ainda fica, né, depois de você receber o perdão de Deus e saber que é a promessa dele, muitas das vezes é uma tática do inimigo para manter você preso, impedir você da alegria do serviço de Deus. Então, quando nós recebemos o perdão de Deus e que nós sentimos culpa ainda, isso é coisa da nossa mente. O inimigo ele já começa a colocar como tática para fazer com que você fique à mercê, para que uma pessoa venha e fale, você precisa perdoar a si mesmo. E você só se sente em paz depois que você perdoa a si mesmo, só que isso é mentira. Nós precisamos estar dependendo de Deus. Nós não precisamos pedir perdão a nós mesmos ou amar a nós mesmos. Não é um conceito bíblico, é um conceito secular da psicologia. A palavra de Deus nos dá o melhor caminho. E a verdade é que nós precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você é cristão está aqui assistindo esse vídeo até agora, isso mostra que você tem um compromisso com a palavra de Deus. E Ele está te chamando. Amigo, essa é uma verdade libertadora. Você não precisa se perdoar. Na verdade, você nem pode, no sentido bíblico da palavra, a tarefa é confessar os seus pecados a Deus, se arrepender, aceitar o perdão total e completo de Deus, porque Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Quando você se apropria desse perdão divino, desse poder, a vergonha é substituída pela graça, a tristeza é substituída por alegria, e o sentimento de desespero é substituído por esperança e amor. Que essa verdade ela te liberte hoje e que você seja plenamente liberto pela graça, que é o único perdão que pode nos transformar é o perdão de Deus. É aquilo que pode nos dar esse perdão. Nós, de nós mesmos, nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos fazer aquilo que nós pensamos que é o certo. A palavra de Deus ela tem um poder imenso. E ela quer transformar a tua vida. Não somente ele quer te salvar do pecado, mas ele quer também te tirar do lamaçal das tuas emoções. Perdoar a si mesmo não é um conceito bíblico, é um conceito secular e darwinista, determinista, fora da palavra de Deus. Deus ele tem um caminho bíblico para você, e está nesse vídeo. E que Deus te abençoe e que de uma forma esse vídeo tenha te ajudado. Curta esse vídeo, comente, compartilhe para o grupo da sua igreja, para os seus irmãos, que você acredita que vai ser importante para ele entender esse conceito bíblico aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.